Bora mergulhar hoje numa das maiores e mais complexas operações contra crimes financeiros da história recente do Brasil. A gente está falando de um esquema que movimentou nada menos que 26 bilhões de reais. Vamos entender como essa engrenagem funcionava. 26 bilhões de reais. É um número que, honestamente, é difícil até de colocar na cabeça, de visualizar. Mas essa montanha de dinheiro tem uma origem bem específica. Tudo isso é, na verdade, uma dívida. Exatamente. Todo esse valor monumental é o resultado de uma única coisa: uma dívida tributária. É o que uma organização simplesmente deixou de pagar em impostos. E isso a colocou no centro de uma das investigações mais gigantescas do país. E a investigação que botou o holofote nisso tudo tem nome, viu? Operação Poço de Lobato. Pensa nela como um ataque super coordenado, com várias agências trabalhando juntas para desmontar um esquema extremamente sofisticado que operava num setor vital para o Brasil, o de combustíveis. E para a gente ter uma noção do tamanho dessa batida, olha só os números. Foram 126 mandados de busca e apreensão espalhados por 5 estados. O que mais impressiona aqui é a colaboração massiva entre Receita Federal, Ministério Público, polícias, todo mundo junto. E para garantir que a dívida seja paga, mais de 10 bilhões de reais em bens dos envolvidos já foram bloqueados pela Justiça. Ok, a operação foi gigante, mas a pergunta que fica é: quem era o alvo principal disso tudo? Bom, os investigadores não demoraram a perceber que não estavam lidando com um novato. Muito pelo contrário, era uma figura, ou melhor, uma empresa já bem conhecida das autoridades. Para entender quem é esse alvo, a gente precisa conhecer um termo do mundo jurídico: devedor contumaz. O que é isso? Basicamente, é uma empresa que, de forma sistemática, faz do não pagamento de impostos parte do seu modelo de negócio. E a empresa no centro de tudo, a refinaria de Manguinhos, que hoje se chama Refit, é considerada a maior devedora contumaz do Brasil. E olha, esse status de grande devedor não surgiu do nada, não. Foi uma construção, um histórico. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A coisa vem desde o início dos anos 2000, com investigações em CPI, depois em 2015, mais denúncias de fraude, e aí a dívida só foi crescendo, explodindo para a casa dos bilhões. Ou seja, é um padrão de comportamento que vem de longa data. E a coisa fica mais complexa porque as apurações começaram a apontar para conexões com o mundo político. O controlador do grupo, Ricardo Magro, por exemplo, é citado nas fontes como ex-advogado de Eduardo Cunha. Outro nome que aparece é o de um executivo da empresa, Jonatas Nery de Castro, que é descrito como próximo do senador Ciro Nogueira e que também foi chefe de gabinete de Walter Braga Neto. Mas como é que um esquema desses funciona na prática? Como se gera e esconde tanto dinheiro? Bom, os investigadores mapearam tudo, e o esquema foi dividido em etapas bem claras. A primeira delas era a geração do dinheiro sujo, lá na origem de tudo. Basicamente, a fraude acontecia em 3 frentes. Primeiro, na hora de importar o combustível, eles declaravam uma coisa, mas traziam outra, só para pagar menos imposto. Segundo, na hora de vender aqui dentro, eles simplesmente não pagavam os tributos devidos. E terceiro, e talvez o mais grave, a suspeita de que o combustível era adulterado com produtos químicos proibidos. Ok, o dinheiro sujo foi gerado. Agora precisava sumir, né? E para isso, eles montaram uma verdadeira máquina de ocultação. Era tipo uma empresa financeira mãe que controlava um monte de empresas filhas, criando uma teia de aranha de transações para ninguém saber quem era o dono do dinheiro. Eles usavam até umas brechas do sistema, como as contas bolsão, que são super difíceis de rastrear. Só para ter uma ideia, a operadora principal tinha 47 contas bancárias no nome dela. E se ainda resta alguma dúvida do tamanho que isso tomou, olha só esse gráfico. Depois que uma outra operação policial tirou um grupo rival de campo, os operadores desse esquema simplesmente explodiram. Eles pularam de movimentar 500 milhões para mais de 72 bilhões de reais. É um crescimento absurdo em pouquíssimo tempo. Então, o dinheiro foi gerado com fraude, depois foi escondido dentro do Brasil, faltava a última etapa, o grand finale. Lavar esse dinheiro e proteger o patrimônio de vez contra qualquer tipo de ação da justiça. É a fase da blindagem. E a estratégia para isso era bem metódica, quase um manual. Primeiro, o dinheiro sujo ia parar em fundos de investimento. Depois, eles criavam várias camadas, sabe? Um fundo investia em outro fundo que investia em outro, tornando quase impossível saber quem era o dono original.
No final, tudo parecia um investimento super legítimo e legal. A Receita já achou 17 fundos nesse esquema, que juntos somam 8 bilhões de reais. Então, só para a gente não confundir, é bom separar as coisas. A gente viu duas etapas principais. A ocultação do dinheiro, que era onshore, ou seja, acontecia toda aqui dentro do sistema financeiro brasileiro. Mas a blindagem final, essa era offshore, levando a grana para fora do país, onde rastrear se torna uma missão quase impossível. E para onde ia esse dinheiro? Bom, o destino escolhido foi um lugar bem específico nos Estados Unidos, o estado de Delaware, que é famoso por permitir que se criem empresas sem revelar quem são os donos. Com essa estrutura, eles não pagavam impostos nem lá, nem aqui. Uma dessas empresas anônimas comprou uma exportadora no Texas, que foi usada para importar 12,5 bilhões de reais em combustíveis. E o ciclo se fechava quando mais de 1 bilhão era mandada para fora como empréstimo, prontinho para voltar para o Brasil como dinheiro limpo. Depois de ver tudo isso, a gente começa a juntar as peças e a entender o que um esquema desse tamanho realmente significa para o país, qual o verdadeiro legado de uma evasão tão massiva. Porque no fim das contas, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo do que só imposto não pago, né? Uma operação desse porte distorce completamente a concorrência num setor tão importante. Pode colocar em risco a qualidade do combustível que chega na bomba e, acima de tudo, mostra a força de uma rede financeira global operando nas sombras. E olha que interessante, até o nome da operação, Poço de Lobato, tem um significado muito forte. A própria Receita Federal explicou. Poço de Lobato foi o primeiro poço de petróleo perfurado no Brasil. É uma forma de ligar esse marco histórico da nossa indústria a uma empresa que hoje é vista como uma das maiores sonegadoras do país. E é por isso que, depois de analisar tudo isso, a dívida de 26 bilhões, a movimentação de 72 bilhões em um ano, a teia de empresas que se estende até o exterior, a gente fica com uma pergunta no ar, né? Quando o esquema chega nesse nível de sofisticação e poder, até onde, de verdade, as raízes dele conseguem chegar?